Estudos Provetec, Matemática, professora Marilda Massucato Braga. A matemática é dividida em eixos estruturantes: números e operações, estruturas lógicas, espaço e forma, álgebra e funções, tratamento da informação, grandezas e medidas. Para melhor compreender as questões propostas na Provetec, dividimos essas questões nesses blocos de conteúdos. O primeiro a ser estudado será grandezas e medidas. O bloco Grandezas e Medidas tem como conteúdos as grandezas que são na matemática tudo o que pode ser contado. O foco está sempre na conversão de unidades. O que podemos contar? O tempo. O tempo, sim, podemos contá-lo. A massa, o comprimento, a capacidade, temperatura, entre tantas outras como hora, minuto, segundo, etc. O que é necessário saber para resolver as questões das provas? Simples, conversão de unidades. As 4 unidades de base são: comprimento. Unidade principal da medida de comprimento é o metro. O símbolo M, sempre em letra minúscula e sem plural. A massa. Unidade principal de medida de massa é o quilograma, símbolo kg. Tempo. Unidade principal de medida de tempo é o segundo, símbolo S. A capacidade. Unidade principal de medida de capacidade é o litro, símbolo L. Medidas. Medidas de comprimento, múltiplos e submúltiplos do metro. Como dissemos, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Ele pode ter múltiplos, unidades maiores que o metro, e submúltiplos, unidades menores que o metro. O quilômetro, unidade múltipla do metro. O hectômetro, decâmetro. Decâmetro, 10 vezes o metro. Hectômetro, 100 vezes o metro. Quilômetro, 1000 vezes o metro. Unidades menores que o metro. Decímetro, o metro dividido em 10 partes. Centímetro, o metro dividido em 100 partes. Milímetro, o metro dividido em 1000 partes. Aqui eu apresento as denominações: quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Transformação de unidades. O mesmo comprimento pode ser fornecido em unidades diferentes. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que mora a 500 metros da padaria, ou simplesmente dizer 0,5 quilômetros da padaria. Vamos ver como se transforma uma medida de comprimento de uma unidade para outra. Sempre tenha em mãos a lista das unidades de comprimento. Transformando unidades. Nessa lista, da esquerda para a direita, cada unidade representa 10 vezes a seguinte. O quilômetro é 10 vezes maior que o hectômetro. O hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro.
que é 10 vezes maior que o metro, e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu tenho 5,31 decâmetros e quero passar para metros, eu vou multiplicar esse número por 10, o que significa andar uma casa à direita com a vírgula. Acompanhe sempre o movimento da seta para as vírgulas. Uma casa para a direita, 53,1 metro. Continuamos. Se quisermos passar de uma unidade da lista para outra que está 2 posições adiante, devemos multiplicar por 10 o número que indica a medida e depois novamente por 10. Portanto, devemos multiplicá-lo por 100. Observe, metro para decímetro, a vírgula andou uma casa para a direita. De decímetro para centímetro, mais uma casa para a direita. Portanto, 0,83 metros é igual a 83 centímetros. Lembra sempre que a lista é fundamental na conversão de unidades. Vamos agora transformar de uma unidade menor para a maior. Então, a vírgula vai caminhar uma casa agora para a esquerda. Se ela está nesta casa, uma casa para a esquerda. O número que obtemos é 7,52 quilômetros. Novamente, se eu estou andando 2 posições para a esquerda, a vírgula vai acompanhar essa mesma direção. Portanto, a vírgula sempre se encontra no final de números inteiros. Se eu estou caminhando 2 posições, a vírgula vai caminhar 2 posições, obtendo assim o número 2,32 metros. Exemplo 1. Vamos transformar 0,52 quilômetros em centímetros. Veja a lista das unidades. Faça você. Pause o vídeo e tente resolver este exercício. É claro, de quilômetro para centímetro, nós temos que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Portanto, se eu já tenho 2 casas, eu tenho que caminhar mais 3. Se eu tinha 2, e eu teria, obviamente, eu tenho como resultado 52.000 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo 2. Vamos transformar 745 milímetros em metros. Veja a lista das unidades. Faça você. Tente de novo. A posição desejada em metros está 3 posições à esquerda da posição dada. Esquerda 1, esquerda 2, esquerda 3. Portanto, estamos dividindo agora 745 por 1000. Vírgula no final do número 1, 2, 3. Ou seja, 0,745 metros.
Medidas de massa, múltiplos e submúltiplos do grama, que é a unidade principal das medidas de massa. Tudo vai acontecer da mesma forma que nas medidas de comprimento. Quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama. Trocou-se apenas o M pelo G. Observe bem, como vai acontecer também nas medidas de capacidade, que a unidade principal será o litro. Quilolitro, troca-se o G pelo L. Quilolitro, hectolitro, decalitro e assim sucessivamente. O posicionamento das setas nas transformações de unidades acontece da mesma maneira como já foi explicado anteriormente. Volte o vídeo quantas vezes forem necessárias e estude melhor essas unidades de medida. Observação: na medida de grandes massas, podemos utilizar ainda as seguintes unidades especiais: 1 @15 kg, 1 tonelada, 1000 kg, 1 megaton, 1000 toneladas ou 1 milhão de quilogramas. Agora que você já conheceu um pouco sobre conversão de unidades, que tal resolvermos a questão 3 da prova do primeiro semestre de 2017 da ETEC?